Os vikings têm despertado enorme interesse na indústria cultural. Talvez por isso, a popularidade desses imbatíveis guerreiros nórdicos tenha aumentado exponencialmente nos últimos anos. Mas por volta do século IX, os vikings perceberam não serem tão imbatíveis assim, quando deram de cara com tropas muçulmanas. E no vídeo de hoje, iremos descobrir como se deu esse episódio. Acompanhe. Se na porção oriental do mundo islâmico o contato com os homens do norte se deu através do comércio e diplomacia, como vemos por exemplo nos escritos de Ahmed bin Fadlan do século IX sobre suas viagens no rio Volga, na porção mais ocidental da morada do Islã, Al-Andalus, como era chamada a Península Ibérica pelos muçulmanos, a chegada dos vikings viu o choque entre o saif árabe e o machado nórdico. Chamado nas crônicas árabes de Rus, Masjusan ou Al-Laudana, estes invasores, liderados por Hastem e Bjorn Flancos de Ferro, aportaram nas terras ibéricas primeiramente em 844, onde, vindos da França pelo rio Garona, chegaram à região da Galícia, saqueando o que podiam pelo caminho. Pareciam imbatíveis, até serem derrotados por Ramiro I das Astúrias, e as orações do bispo Gonzalo, que, segundo lendas cristãs, orou até que Deus enviasse uma tempestade que afundou os drácares vikings, e os forçou a rumar para Lisboa, no sul islâmico da península, onde também promoveram saques e ocuparam a cidade durante 13 dias. O alcaide de Lisboa, Wahb bin Hazan, escreveu sobre o ataque ao emir Abdurrahman II, de Córdoba, soberano mais poderoso da Ibéria, suplicando que enviasse reforço para combater a pandemia de ataques nórdicos que pareciam intermináveis. Depois de deixar Lisboa saqueada, os vikings navegaram mais para o sul e invadiram as cidades de Cádiz, Medina Sidônia e Algeciras, e possivelmente a cidade de Asilar, controlada pelos abássidas no Marrocos. Em 25 de setembro daquele sangrento ano de 844, os vikings chegaram perto de Sevilha depois de navegar pelo rio Guadalquivir. Estabeleceram sua base em Isla Menor, uma ilha defensável nos pântanos que cercam o rio. Em 27 de setembro, as forças muçulmanas locais marcharam contra os invasores, mas foram derrotados. Os vikings tomaram Sevilha como um enxame em 1 ou 3 de outubro, após um breve cerco e combates pesados. Eles saquearam e pilharam a cidade e, de acordo com historiadores muçulmanos, deram aos seus habitantes os terrores da captura ou da morte, e não pouparam nem mesmo os animais de carga. Embora a cidade sem muros de Sevilha tenha sido tomada, sua cidadela permaneceu em mãos muçulmanas. Os nórdicos tentaram, porém sem sucesso, destruir a recém-construída mesquita central da cidade, incendiando-a. Quando soube da queda de Sevilha, Abdurrahman II mobilizou suas forças sob a liderança de seu Rashid Vizir Issa bin Shuhaid. Ele convocou governadores próximos para reunir seus homens, que se juntaram em Córdoba e em seguida marcharam para Asharaf, uma colina perto de Sevilha, onde Issa estabeleceu seu quartel-general. Um contingente liderado por Mirza bin Mirza al-Qasi, o líder do principado semi-independente dos Banu Qasi ao norte, juntou-se a esse exército apesar da rivalidade política de Mirza com o emir Abdurrahman, e desempenhou um papel importante na campanha. Nos dias seguintes, os dois lados se enfrentaram várias vezes com resultados variados. Finalmente, os muçulmanos obtiveram uma grande vitória em 11 ou 17 de novembro em Taliata. De acordo com fontes muçulmanas, de 500 a 1000 vikings foram mortos e 30 navios foram destruídos com o uso de fogo grego disparado de catapultas. As crônicas islâmicas também relataram que os comandantes vikings foram mortos e pelo menos 400 capturados, muitos dos quais pendurados nas palmeiras de Taliata para servir de aviso a quaisquer novas incursões nórdicas. Os que ainda restaram retiraram-se para os seus navios e navegaram rio abaixo, enquanto os habitantes da zona rural circundante atiravam-lhes pedras. Logo, os vikings se ofereceram para negociar o saque e os prisioneiros que haviam feito em troca de roupas, comidas e jornada rio abaixo sem mais obstáculos. Depois disso, eles se juntaram ao resto da frota na costa. A frota enfraquecida, perseguida pelos navios de Abdurrahman, deixou a Península Ibérica após uma breve incursão no Algarve. A cidade de Sevilha e seus subúrbios ficaram arrasados. A destruição causada pelos invasores aterrorizou o povo de Al-Andalus, e Abdurrahman II ordenou novas medidas de proteção contra futuros ataques. Ele estabeleceu um arsenal naval em Sevilha, chamado Dar al-Sina, e construiu muros ao redor da cidade e outros assentamentos.
Novos navios e armamentos foram construídos, marinheiros e tropas foram recrutados, e redes de mensageiros foram estabelecidas para sinalizar sobre quaisquer ataques futuros. Essas medidas tiveram sucesso em frustrar ataques vikings posteriores no Al-Andalas, em 859 e 966, mas as invasões continuaram até o século XI, porém direcionadas aos reinos cristãos do norte da Ibéria, mais pobres e menos defendidos, que tiveram que lidar com os mesmos problemas dos seus correligionários anglo-saxões e carolígios por mais tempo. No ano seguinte à sua esmagadora derrota pelo Emir, os nórdicos enviaram uma embaixada à corte de Abdurrahman II, que então enviou o poeta e diplomata Yahya bin al-Hakam ou al-Ghazali como embaixador às cortes dos homens do norte. Mais tarde, fontes islâmicas relataram que alguns dos invasores permaneceram e se estabeleceram na área próxima de Sevilha, se converteram ao Islã e se tornaram comerciantes de queijo, mesclando mais uma etnia ao caldeirão de raças que era Al-Andalas. Então é isso, pessoal. Antes de finalizar, gostaria de dar os devidos créditos ao portal História Islâmica. Lá você encontra transcrito não só esse conteúdo do vídeo, assim como outras diversas publicações incríveis. Irei deixar na descrição o link para que possam acessar o Facebook e o portal deles. Até a próxima!